Ok. Bom dia. 6h27, sábado, 31 de janeiro. 31 de janeiro, último dia do mês, certo? Primeiro mês do ano que se vai, tá certo? Do ano de 2026, bicho, 6h27, sábado. Sábado, dia de ir à feira, comprar alguns mantimentos aí, sabe, para manter a existência, rapaz, manter a vida do corpo. Deixa eu falar uma coisa, eu tive assim um movimento, né, uma vontade de fazer logo esse vídeo, sabe, para assim descarregar o compromisso. Às vezes dá um vazio. Falar do quê? Vamos falar do quê, tá certo? E hoje o Conde, o Gustavo José Conde, um youtuber da cidade de Guarapari. Como é que é o nome da cidade dele? Eu sempre esqueço, rapaz. É uma cidade em São Paulo. Não é Guarapuava, não. Não vou lembrar o nome, mas deixa pra lá. Sei que ele tá no interior de São Paulo ali. E é um youtuber, é um cara formado em letras e versa sobre questões. Creio que a pesquisa dele segue uma linha psicanalista, uma linha lacaniana linguística, ou o contrário, uma linha linguística lacaniana. E não tem nada de errado com isso, tá certo? Eu creio que o conhecimento, a ciência faz questão de dividir, de compartimentar, assim, para facilitar a análise, facilitar a produção do trabalho científico, certo? Para possibilitar a teoria. Mas eu penso que sim, e ele de repente, sabe, ele não queria falar do Banco Master, tá certo? Queria fugir disso, queria evitar falar do Toffoli, sabe? Queria falar. E de repente, então, ele resolveu pegar um outro gancho, que a linguagem permite isso, certo? E a linguagem, aí, sabe, os signos linguísticos são aí performáticos em várias direções, tá certo? Podem ter vários significados, vários sentidos, e essa pausa foi para sorver uma quantidade de achocolatado com café granulado, certo? No meio aí, sabe, para nada, deixa para lá. Eu só sei que o Conde de repente resolveu, sabe, tratar de questões. Já a preocupação dele agora foi voltada com preocupações relacionadas ao sistema de convivência humana, certo? Na polis Brasil, o sistema de convivência humana chamado democracia, certo? Baseada em governantes que se escolhem, nem sempre foi assim. E eu creio que devo chamar a esse vídeo de Sabinas, creio eu. É um nome sugestivo, sabe? Porque ontem o YouTube me mandou novamente material histórico, certo? Baseado em dois livros que eu não vou lembrar, em dois autores que eu não vou lembrar o nome. Pelo menos tem dois autores, já serve de uma referência. Não foi invenção. Bom, houve adaptação do texto do livro, de quem produziu o documentário, e ninguém sabe até onde vai, correto, sabe, ali, sabe, a alma desse, sabe, que produziu o texto do documentário, tá certo? Mas ele fala novamente da história de Roma, tá certo? De Roma antiga. E eu gosto, sou um aficionado de história, mesmo porque a história faz parte, é um conteúdo que faz parte de um método chamado materialismo histórico dialético, tá certo?
tento me compreender no meu Weltanschauung, dentro do meu Zeitgeist, são duas palavras que eu tenho, dois conceitos que eu tenho que manter sempre aí acesos, certo? Weltanschauung eu traduzo como um paradigma, e o Zeitgeist é o espírito do tempo, o que move a gente nesse momento, sabe? Em tempos de lutas contra a ultradireita ou extrema-direita, como quiser, tá certo? E veja que eu vou começar falando de Sabinas para mostrar o papel subalterno do gênero feminino na história, tá certo? E as Sabinas foram ali, sabe, mulheres numa cidade, num reino, no reino dos Sabinos, ali uma etnia na Península Itálica, onde chegaram os fugidos de Troia, entre os quais Enéas, tá certo, que fundou lá um reino, tá certo, e esse reino mais tarde veio se chamar Roma em homenagem a Rômulo, um descendente de Enéas, não sei se foi neto de Enéas, não sei se deu para dar tudo isso. Mais um gole de achocolatado. E Enéas, que era parceiro gêmeo de um irmão, tá certo? E gêmeo, e ele matou o Remo, tá certo? E Roma se torna Roma por causa de Rômulo. Enéas é neto de Enéas, tá certo? O que foi que eu falei? Foi isso, né? Rômulo foi neto de Enéas, neto ou qualquer coisa assim, um descendente de Enéas. E ali eles vão levando naquela península ali, sabe, existindo, sabe, até no momento em que Rômulo percebe, sabe, que precisava de mulheres ali, sabe, para facilitar ali, sabe, a reprodução, a procriação, para facilitar a geografia, rapaz, sabe, para facilitar a manutenção da espécie dele, sabe, para facilitar o DNA dele, sabe, de prosperar. E havia poucas mulheres, eu não sei por que havia poucas mulheres no reino de Rômulo. Aí ele promove, rapaz, convida os sabinos para virem a uma festa no reino dele, tá certo? Mas que eles trouxessem as mulheres, tá certo? Não podiam vir só os machos, não, tinham que trazer as mulheres. E os sabinos desavisados, rapaz, foram para essa festa, sabe? Ali na Península Itálica, entre os dois reinos ali, tá certo? Confiaram no Rômulo, rapaz, sabe? Só que num certo momento, sabe? Eles enxotaram os machos, sabe? Os soldados, sabe? Ali o pessoal da segurança do rei Sabino, tá certo? E retiveram, rapaz, as mulheres dentro dos portões, tá certo? Aí os caras ficaram esmurrando ali, sabe, os portões da cidade, sabe, do reino, sabe, do Rômulo, sabe, abre a porta, abre esse portão aí e tal, entendeu? Boa e tal, queremos nossas mulheres de volta e tal. Aí o Rômulo disse assim, rapaz, é o seguinte, olha, pode ir embora, não vai ter mais mulher para vocês não, essas mulheres agora são nossas. Conto assim na simplicidade, sabe? Último gole de achocolatado. Para mostrar, sabe, dessa história, sabe, dessa narrativa, tá certo? Aí, do rapto das Sabinas, foi como ficou conhecido esse incidente, não sei se ele aconteceu, se tem registro histórico nisso aí, tá certo? Ou se é um mero mito, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que aconteceu isso, tá certo? Mas em seguida veio uma descendente dessas Sabinas para cá, de descendente de Sabinas com romanos, vieram para cá, não, foram lá para os Estados Unidos, para Hollywood, sabe? E lá houve uma encenação de um filme chamado Os Profissionais, com o Burt Lancaster e o Lee Marvin e mais dois outros atores aí conhecidos, tá certo? E o Jack Palance também fazendo o papel do vilão da história, tá certo? E tinha mais outros aí, mas tinha no meio deles, cara, um endinheirado, sabe? Um cara que de repente podia ter ali, sabe, um baú com US$ 100.000, sabe, para pagar um resgate, sabe, o resgate de uma mulher, sabe, de uma mulher mexicana, sabe, que foi raptada pelo vilão, pelo personagem do Jack Palance, sabe?
Ali quem fazia o papel dessa mulher sequestrada, raptada, era a Cláudia Cardinale, sabe? Que entrou ali com o atributo de posar, sabe? De fazer as cenas, sabe? Sem sutiã, tá certo? E expondo ali a voluptuosidade de seu corpo, deixando o seio, o fato dela, assim, sabe? A amostra. Eu creio que ali tinha o apelo capitalista, rapaz, para que aquele trabalho, sabe? Assim como hoje o agente secreto está vendendo aí, sabe? E está sendo conhecido do mundo, sabe? Eu creio que ela abriu ali, sabe, a blusa dela ali para facilitar, sabe? O produtor, o diretor do filme facilitou, fez, sabe, esse apelo à libido, sabe, para chamar a atenção da libido masculina, sabe, do público que pudesse vir assistir esse filme e chamar outros para vir assistir também, é um apelo capitalista, tá certo? Foi isso, na verdade, é assim que eu vejo. Com simplicidade, quem quiser me esculachar, que esculacha, tá certo? Mas é assim que eu vejo. Então, combinando as duas coisas, sabe, ali, sabe, as mulheres originárias de Roma, as Sabinas, tá certo? E a Cláudia Cardinale, tá certo? De repente aí é portadora do DNA, sabe, dessas Sabinas, serviram na história, dentro da história romana aí, sabe, se de fato isso aconteceu. Assim, exercitando um papel subalterno, eu creio que é assim. Hoje tem uma grande luta no campo dos direitos, por onde milita a esquerda, tá certo? Nós de esquerda nos distinguimos nós de esquerda nos distinguimos dos de direita porque nós lutamos por garantias de direitos, tá certo? Enquanto que os de direita não se preocupam com isso, tá certo? Esse assunto não diz respeito a eles, porque os direitos são deles, tá certo? Eles são os titulares de todos os direitos, tá certo? E o que eles querem mesmo são os privilégios, tá certo? Os privilégios de poder, inclusive, sabe, fazer o que fez aquele cara ali. Bom, o que fez ali o Rômulo, sabe, de se apropriar das mulheres sabinas ali, trancar as mulheres dentro ali dos muros, sabe, sabe, do seu reino ali, da sua cidade, tá certo? E depois negociar com calma ali, sabe, com o rei Sabino, sabe, ali uma compensação para apaziguar, tá certo? Ou então chamar ali para porrada, sabe? Querem ser para porrada, então venha para porrada. Quem ganhar, sabe? Quem perder, perde. Quem ganhar, ganha, tá certo? Mas dessas mulheres aqui nós não vamos mais abrir mão, tá certo? Querem ser para porrada, pode vir pro pau. Isso o rei Sabino falando, rapaz, o Rômulo, tá certo? Ou então aquele mestre ali, sabe, no filme Os Profissionais, tá certo? Eu não vou me arriscar a falar aqui o título em inglês, The Professionals. The Professionals, eu não sei se está certo, eu não sei de que ano é esse filme. Ele está aqui, sabe? Está no meu histórico no YouTube, mas eu não vou abrir. Eu vou fazer correndo aí com a memória que me ficou. Não é a primeira vez que eu assisto esse filme, tá certo? E ontem, cansado de ficar ali, sabe, assistindo o ramerrão do noticiário, tá certo? Vendo aqueles jornalistas ali do canal que eu assisto, sabe? Ali, sabe, ficarem repetindo. Eu, sinceramente, eu não gosto de jornalista, tá certo? E nem gosto da opinião deles, tá certo? Porque são opiniões superficiais e opiniões sem consequência, tá certo? Ali é por não ter informação jurídica, por não conhecerem ali, sabe, ali a engenharia do pensamento humano, que é um pensamento ali, sabe, que marcha com o direito entremeado, que marcha com a ética entremeada, tá certo? Não se pode isolar como queriam os positivistas. Como é que chamava o fundador do movimento positivista? Outro dia eu quis, sabe, falar desse cara aí, é um francês, tá certo? Como é que chamava ele? E não veio, e agora não vem de novo. Mas o fato foi que houve um movimento aí, sabe, dos que defendiam os postulados da ciência, tá certo? E dizia que, sabe, que para ser, de que o cientista, sabe, para produzir trabalho científico, além dos métodos e da honestidade, dos propósitos, ele tem que ser neutro, sabe? Fazer ali o seu trabalho, sabe? Por amor à ciência e por amor a nada mais, tá certo? Isso é que isso era o que pensavam ali, sabe, os fundadores do positivismo, tá certo? Positivismo que se transmudou ali, foi também ali para os Estados Unidos ali, sabe? E no campo da linguagem também promoveu movimentos, promoveu pesquisas positivistas com a mesma firmeza, sabe? Por exemplo, outro dia eu falei disso, mas eu não enfatizei.
Aí, sabe, você tem o mundo da essência e o mundo da aparência, você tem o mundo das coisas e tem o mundo dos fenômenos dessas coisas, das aparências dessas coisas, tá certo? E eles produziam, então, uma ciência baseada nos fenômenos, tá certo? Naquilo que aparenta, naquilo que se apresenta aos sentidos, tá certo? E nós, quando falamos isso, estamos falando de empirismo, tá certo? Então, a experiência behaviorista, podemos afirmar assim, sabe, aí numa generalidade, sabe, que ela se baseava em postulados fenomenológicos, tá certo? Tudo isso fenomenológico, está certo, em postulados empiristas, está certo, baseado no que se ouvia, baseado na fala. Eu precisava trazer a fala para cá, está certo? Ou seja, para se estudar uma língua, por exemplo, e se aprofundar os conceitos dessa língua, está certo? Ou entender o significado do que foi falado, ou qualquer coisa assim, se deveria pegar ali, ir para o campo, tá certo? E ali fazer um trabalho com falantes ali, com a comunidade, aquela coisa toda, e dali derivar, sabe, os princípios, as regras, sabe, enfim, tirar dali a teoria, tá certo? E já outros aí, tipo o Chomsky, tá certo? Que envereda noutra direção, tá certo? Aproveita ali, sabe, a base empírica das análises, tá certo? Mas se permite avançar, sabe, noutras direções, nas direções mais sofisticadas, aí que é do comportamento, tá certo? Porque o comportamento não é só aquilo que sabe que está na aparência, tá certo? Mas muito do comportamento, muito do sentido do comportamento está naquilo que não é captado pelos sentidos, e foi por aí que o Chalmers foi e aplicou fórmulas matemáticas, etc. e tal, tá certo? Então, veja, voltando, vamos ver se eu consigo pegar o fio da meada. Eu falava das Sabinas e falava da Cláudia Cardinale, e falava de um ricão, rapaz, que tinha ali, sabe, um fazendeiro, sabe, que vendo uma mulher formosa ali, sabe, na fronteira entre Estados Unidos e México. Eu não sei se ele era o Texas, eu não sei, tá certo? E o Texas me parece, foi ali, sabe, tomado aos mexicanos, aos espanhóis, aos mexicanos, eu não sei, tá certo? Mas o Texas foi ali um território ali, sabe, que os mexicanos eventualmente poderiam ter perdido. Eu não sei se perderam, eu não sei, tem que verificar essa história aí. Eu só sei que havia uma mulher ali, sabe, com um DNA ali mestiço, tá certo? E, sabe, e aí o cara, sabe, era fazendeirão, tá certo? E essa mulher, me parece, era filha, eu não sei se era filha de um fazendeiro mexicano, eu não sei, tá certo? E ali por perto havia um outro mestiço mexicano, quem sabe ali um indígena, qualquer coisa assim, tá certo? E os dois tinham um trololó, tá certo? A mulher, tá certo? E o indígena. E apareceu, rapaz, um branco ali, rapaz, um branco não, que maneira de falar, tá certo? Porque essa história da tintura da pele, sabe? É um conceito falso, é uma ideia falsa, sabe? De diferença, tá certo? E tá certo. Sei que o cara tinha muito dinheiro, vendia muitos bois, tá certo? Porque naquelas terras ali, sabe, daqueles desertos ali, o que podia dar para fazer ele produzir era boi, tá certo? Ficava movimentando esses bois aí para cima e para baixo, o cara tinha dinheiro, tinha capital, tá certo? E ia fazendo negócio, e de repente esse cara perde a mulher, rapaz, sabe, para um revolucionário, aquele indígena mestiço ali, sabe, se torna um revolucionário, sabe, luta pela independência mexicana, creio, contra os espanhóis, eu acho, não sei, eu acho que era contra os espanhóis, eu não sei se era contra os franceses, eu não sei. Eu só sei que havia um movimento revolucionário, havia uma fala sobre revolução naqueles meios ali, e a própria mulher, sabe, demonstrava assim, sabe, interesse. São 18 minutos de vídeo, sabe, em querer ser revolucionário também. Foi sobre isso que o Conde estava falando hoje, sabe, quando ele falava de esperança, falava de amor, não sei mais o que, ele não usou a palavra utopia, tá certo? Mas eu penso que é preciso avançar. Sim, eu não penso nada, tá certo? Eu estou dizendo que, de repente, ali no meio, ali, sabe, ali no meio da cena, das cenas ali, daquele filme ali, tá certo? Do texto daquele filme, se falava de Revolução Mexicana, se falava de 1911, tá certo? Se falava de Villa, de Pancho Villa, que foi um líder revolucionário.
E parece que o Vila, não sei se o Vila foi assassinado, eu não sei, mas sei que havia, rapaz, ali um estadunidense ali, sabe, ricão, que de repente reúne US$ 100.000 em cédulas, sabe, US$ 100.000 ali, sabe, de cédulas lastreadas em ouro, não sei como é que é isso aí, para pagar um resgate, tá certo? Que era o resgate da personagem da Cláudia Cardinale ali, sabe? Com a sua blusa aberta, mostrando ali a parte branca do seu seio, tá certo? Porra, bicho. E a Cláudia tem ali, sabe, para quem gosta, certo, uma atração libidinosa pela plástica do seu corpo sabino. Tô inventando aqui, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer, sabe, que o porradão se desenvolve ali, então tem tiro, porrada e bomba, tá certo? Dinamite, trem de ferro, aqueles trens imensos, as ferrovias ali, sabe, já se faziam presentes ali naquele cenário, tá certo? Interessante de ver, e eu gosto de ver essas coisas para poder abordar e, assim, sabe, fantasiar um pouco, sabe, sobre aquele passado ali, sabe, para quando fizer leitura, sabe, poder ali, sabe, facilitar a compreensão, tá certo? E eu só sei que no final, rapaz, o cara. Então veja que o milionário lá se apropria de uma relação afetiva que havia entre aqueles dois mexicanos, aquele casal mexicano. O personagem da Claudinale com aquele personagem do Jack Palance, sabe? Um mestiço, tá certo? E o cara tenta pegar a mulher, rapaz, sabe? Ele pega a mulher na marra, tá certo? Pega a mulher na marra, tá certo? E casa com ela, sabe? Se apropria, porque é assim. Aí isso me joga de repente para uma outra notícia aí, sabe? Que tá balançando ali, sabe? O coreto daquele puto ali, sabe? Estadunidense também, daquele puto bilionário estadunidense, sabe? Agora a gente fala de bilhão, tá certo? Aquele fazendeiro ali no Texas poderia ser um milionário. Agora já nos Estados Unidos nós estamos falando de um outro puto, rapaz, chamado Donald John Trump, tá certo? Descendente com DNA germânico, tá certo? Esse puto aí, sabe, aproveitando da fortuna, da herança da família dele, sabe, ele comprou uma propriedade, não sei se é em Miami, onde é a propriedade dele, tá certo? É Mar-a-Lago, tá certo? E ali já, rapaz, com um tal de Jeffrey Spring, o que? O Jeffrey o quê? Ei, rapaz, Jeffrey o quê? Como é o nome do... o nome do Jeffrey, rapaz, sabe aquele cara da pornografia, tá certo? Eles ali fazem ali, sabe, ali um compadrio, tá certo? E de repente descobrem ali, sabe, que podem ganhar dinheiro, sabe, no campo do entretenimento, explorando a libido novamente, tá certo? E só que o problema dele foi que não bastando sabe, aproveitar o papel subalterno da mulher, tá certo? E de mulheres adultas, eles foram para cima de mulheres, crianças, para cima de crianças, tá certo? Onde um relatório hoje que o FBI produz, sabe, descreve o cara fazendo ali, pegando, sabe, fita métrica para medir tamanho de vulva, sabe, qualidade do aperto vaginal, essas coisas assim, tá certo? Porra. E o Trump estava envolvido com isso, rapaz, sabe? E esses papéis são com dificuldades hoje, sabe? Essas provas são com dificuldades hoje exibidas ao público do eleitor, sabe? Eleitoral estadunidense, tá certo? Só que isso não vai resolver, bicho. Eu acho que não vai resolver. Porque o Trump, sabe, e tem um eleitorado hoje firme, um eleitorado republicano, um eleitorado anglo-saxão, tá certo? E até mesmo um eleitorado latino, tá certo? Uma parte dele aí, que defende individualmente, esses caras pensam em dinheiro, tá certo? E penso que está do lado do Trump favorece a situação deles de pegar dinheiro, tá certo? Essa é a questão. E eu só sei, rapaz, sabe que, veja, então eu falava de papel subalterno, primeiro aparece ali as Sabinas, depois aparecem aí, sabe, aí o pessoal, sabe, eu falo da Cláudia, mas por trás da Cláudia há tem outras personagens aí do mundo da estética, sabe, que são aproveitadas pelos exploradores, pelos capitalistas,
pelos capitalistas que vendem propaganda e publicidade, tá certo? Que exploram a nudez e a eroticidade da mulher, tá certo? Para vender mercadorias, para produzir mercadorias e vender com mais facilidade, tá certo? Então se vê assim, sabe, que hoje a gente é dominado por esses papéis, tá certo? Por essas aparências, tá certo? E vamos levando assim dessa maneira, rapaz, esse mundo baseado em superficialidades. Veja que o capitalismo, então, sabe, se dá bem com a visão do mundo positivista, tá certo? Que prefere as aparências, tá certo? Ao invés das essências das coisas, tá certo? Para produzir ciência, sabe, e produzir tecnologias, sabe, e produzir sobrevivência, e mais do que isso, produzir existência, tá certo? Porra, bicho, é foda. Então é isso, eu já vou o quê? Com mais de 20 minutos de vídeo, 25, acho que tá bom, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu vou chamar esse vídeo de Sabinas, sabe? Para traduzir tudo isso aí, sabe? Que tá acontecendo no mundo, tá certo? E o que fica, assim, do ponto de vista, assim, geral, tá certo? É que nós, de certa forma, vivemos o mundo da aparência. Me preocupa hoje o Conde chamar a todos nós, sabe? Para ir para as ruas, produzir, sabe? Convencimento nas pessoas, eu tremo nisso, eu já fiz isso, tá certo? Fiz demais, sabe? E hoje, sabe, eu penso que, assim, sabe, eu não tenho mais condições de ir para as ruas, sabe, fazer trabalho aí, sabe, de convencimento, assim. Mesmo porque é um trabalho, eu penso que esse trabalho eleitoral hoje, de convencimento nas ruas, o trabalho eleitoral de convencimento de pessoas, é como você ir para um cruzamento de ruas aí, tá certo? E ali fazer, como faz os americanos, portar cartazes ali, sabe, faixas e aquela coisa toda. Eu não acredito que seja assim, tá certo? Esse trabalho é válido, mas é um trabalho de longo prazo, sabe, de longuíssimo prazo. É preciso todo dia, sabe, debaixo de sol e de chuva, de noite e de dia, ficar ali segurando aquela faixa, aquele cartaz, tá certo? Eu penso que há outras instituições, tá certo, que podem fazer isso, a escola, por exemplo, os professores, tá certo? Mas há outras instituições, hoje a gente não pode apelar para os sindicatos, tá certo? Eu devo mais tarde falar, voltar a fazer um trabalho aí, sabe, para falar de sindicatos e de quanto os sindicatos hoje foram enfraquecidos pela reforma trabalhista que o Michel Temer promoveu em 2017, querendo acabar com as organizações dos sindicatos, querendo, sabe, desenvolver o neoliberalismo, onde apagar os sindicatos faz parte, destruir os sindicatos faz parte dessa política, dessa ideologia política, tá certo, que é o neoliberalismo. E promover a abertura dos mercados, como queria o Paulo Guedes aqui, como é que eu queria falar o nome dele, tá certo? Ele veio da escola de Chicago, ele era chamado de Chicago Boy, eu queria lembrar o nome Chicago e não vinha, tá certo? Mas o Paulo Guedes foi formado, desenvolveu ciência na Universidade de Chicago, tá certo? Eu não sei, eu acho que é a economia que ele fez, tá certo? E de lá ele foi levado, não sei se o Friedman, sabe, tinha a ver diretamente, como é que chamava o nome do Friedman? Tinha a ver diretamente com laboratórios que eles tentaram desenvolver e desenvolveram ali no Chile, sabe? Eu não sei, ali, sabe, no tempo de Pinochet. Milton Friedman é o nome do cara, tá certo? Mas o fato é que havia a escola a Chicago School, tá certo? University ou qualquer coisa assim, tá certo? E o Paulo Guedes foi levado para ali com bolsa de estudo patrocinada. Eu não sei se já vi aqueles órgãos de fomento aqui no Brasil, órgãos de governo, sabe, fomentando, sabe, a formação de jovens ali, sabe, dando bolsas de estudo, aquela coisa toda. Sei que me parece que o Paulo Guedes, sabe, ele foi bolsista, tá certo? E aproveitou bem, rapaz, e foi para ali. E veja que esses caras só pensam em dinheiro, tá certo? Aí a gente volta àquela minha velha temática, sabe? De que, na verdade, hoje eu estava pensando que o capitalismo, qualquer coisa assim, tem assim, sabe, umas diabruras, um poder, sabe, um poder magnético, um poder satânico, tá certo? Nesse campo aí das aparências, tá certo? E eu pensei uma coisa, eu vou pensar depois e depois eu desenvolvo aí, sabe, alguma coisa a respeito disso. Sim, a religião, sabe, o capitalismo como uma religião, tá certo? Uma religião, a religião do dinheiro, eu acho que seria isso, tá certo? É um tema, poderia ser o título de um livro, de um ensaio, qualquer coisa assim, tá certo? Porque no fundo é isso, tá certo?
capitalismo, capitalismo, a religião do dinheiro, tá certo? Porque no fundo é isso mesmo, tá certo? Eu fico por aqui, sabe, com essas minhas elucubrações filosóficas, sabe, e aí, tá certo? Eu vou dizendo que meu nome é Ernesto, caboclo falador aqui no norte, rapaz, do Brasil, aqui na cidade de Belém, uma cidade com o dia abrindo ali, eu tô vendo o sol, sabe? Tá nublado, as nuvens são agora 7 horas quase, sabe? E o sol vem aqui pela minha esquerda. Mas eu percebo nuvens ali fechando, nós estamos na primavera. Na primavera não, nós estamos no verão, tá certo? Porra, bicho. E é isso aí, caboclo falador, rapaz. Quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz. Bom dia.